Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a você que nos acompanha por meio das nossas redes sociais, do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso canal no YouTube. É uma grande alegria ter você junto conosco, rezando nessa manhã de hoje, nosso quarto dia de novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Então sejam muito bem-vindos e vamos assim preparar o nosso coração para podermos iniciar esse dia na presença de Deus, colocando assim a nossa vida, a nossa história e consagrando a Virgem Maria e a São Padre Pio de Pietrelcina, toda a nossa história, toda a nossa vida, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós somos e temos. Então vamos iniciar esse nosso quarto dia de novena, invocando todos juntos assim a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos assim essa oração. Casto São Pio de Pietrelcina, que tanto amastes o teu anjo da guarda, o qual te guiava, defendia e era o teu mensageiro. A ti, as figuras angélicas levaram as preces dos teus filhos espirituais. Intercede junto ao Senhor, a fim de que também nós aprendamos a servir-nos do nosso anjo da guarda, que por toda a nossa vida está pronto a sugerir-nos o caminho do bem e dissuadir-nos da realização do mal. Amém. E vamos meditar assim em uma frase de São Padre Pio de Pietrelcina, em que ele fala assim: invoca o teu anjo da guarda, que ele te iluminará e conduzirá. O Senhor colocou-o perto de ti precisamente para isto. Por isso, serve-te dele. E vamos juntos assim meditar no Evangelho do dia, que encontra-se em Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35. Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Com quem então vou comparar as pessoas desta geração? Com quem são parecidas? São parecidas com crianças sentadas nas praças que gritam umas para as outras. Tocamos flautas para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João Batista, que não come nem bebe vinho, e dizeis: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Ora, a sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse quarto dia de novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina, o Senhor ele nos convida a olhar para si e perceber que muitas vezes nós temos um coração endurecido, que muitas vezes nós temos um coração distante realmente de Deus, distante da graça de Deus, distante daquilo que o Senhor deseja para nós. Ainda que o Senhor ele esteja a nos apresentar a sua misericórdia, assim que o Senhor ele esteja a nos dar a sua infinita misericórdia,
mas muitas vezes nós criamos desculpas, mas muitas vezes nós colocamos diante de Deus tantas situações de desculpas, nós inventamos tantas coisas para impedir da graça de Deus agir em nossas vidas. Por isso, nós somos convidados hoje a olhar e a perceber que nós muitas vezes temos cultivado um coração de pedra, um coração endurecido. E hoje nós somos chamados a colocar diante de Deus a nossa vida, a colocar diante de Deus a nossa história e a pedir ao Senhor a graça de ter um novo coração, de ser transformado, restaurado, resgatado por a sua infinita misericórdia. O evangelho de hoje nós vimos que Jesus ele começa a perguntar-se, né? A perguntar às outras pessoas ali, aos discípulos também ali reunidos, né? Com quem é que eu vou comparar esta geração? Porque Jesus está comparando aquela geração, Jesus está olhando para aquela geração e está falando sobre a dureza de coração daquela geração. Jesus havia realizado curas, milagres, mas ainda assim aquele povo mantinha um coração endurecido. Se nós formos analisar aqui os textos, se você recordar do evangelho de ontem, nós vimos que Jesus havia curado, inclusive ali, o filho da viúva de Naim. Jesus havia ressuscitado, né? Jesus havia restaurado aquela família, devolvido aquele filho àquela mulher, feito um milagre da ressurreição, né, do filho daquela viúva. E ainda assim, nesse capítulo 7, nós vemos Jesus reclamando por conta da dureza do coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas que tinham um coração endurecido. E aí, quando nós temos um coração endurecido para a graça de Deus, não adianta os argumentos que são apresentados, porque quando nós não queremos, qualquer argumento nós não aceitamos, não é válido. Veja, o próprio Jesus vai falar aqui. Ele primeiro faz uma comparação com as crianças que dizem assim umas para as outras: nós tocamos flautas e vocês não dançastes. Ou seja, nós estivemos alegres e vocês não retribuiu essa alegria. Ele vai dizer: entoamos cantos de luto e não chorastes. Ou seja, mesmo ao chamado, à dor, à penitência, mas também não foi correspondido. E Jesus vai continuar dizendo aqui: olha, veio João Batista, né, que não comia, que não bebia, não bebia vinho, e vocês diziam: ele tem um demônio, né? E veio o Filho do Homem, veio Jesus, que comia, que bebia vinho junto com os outros, e vocês dizem: é um comilão, é um beberrão, né, amigo de publicanos, amigo de pecadores. Então, ou seja, diante do rigor de João Batista, as pessoas tinham um coração endurecido e não queriam aceitar o convite à conversão. Veio Jesus com a sua infinita misericórdia, e mesmo com a infinita misericórdia de Jesus, as pessoas não queriam acolher a sua misericórdia. E aí já tinham, em contrapartida, as outras desculpas. Já queriam dizer: mas você é comilão, beberrão, anda com pecadores. Então, ou seja, para aquele que tem um coração endurecido, qualquer argumento, o que quer que você fale, não resulta em nada, porque é sinal de que está realmente com o coração endurecido para Deus. É assim hoje. Assim foi na época de Jesus, nesse texto que nós estamos meditando aqui, no Evangelho, segundo Lucas. Assim também é hoje. Não adianta, muitas vezes, porque as pessoas têm tido um coração endurecido, a igreja chega com a misericórdia e as pessoas vão falar, a igreja quando precisa ser dura, mas as pessoas também não querem escolher, não querem ouvir aos ensinamentos da igreja e também viram as costas. Então hoje nós somos chamados a ter um coração aberto à misericórdia de Deus, a acolher o chamado de Deus em nossas vidas, a não ter um coração endurecido.
Quantas vezes o Senhor tem te chamado no dia a dia? E aqui eu não quero trazer para você coisas extraordinárias de outro... Não, são coisas simples. Quantas vezes Deus te chama no dia a dia a ser sinal de conversão, a ser sinal de salvação na vida das pessoas? Quantas vezes Deus te chama no dia a dia a ser um sinal de paz, a começar dentro da tua família? Mas muitas vezes você tem um coração endurecido e ao invés de ser um sinal de paz, você tem sido um ponto, um sinal de discórdia, de desunião. Quantas vezes Deus te chama a ser um sinal de misericórdia, do amor de Deus, e quantas vezes você tem correspondido? Então, hoje nós somos chamados a abrir realmente o nosso coração, a abrir o nosso coração para a graça de Deus em nossa vida. E hoje, como nós vimos aqui no 4º dia da novena, nós também somos chamados a viver uma vida casta, uma vida realmente de santidade, de castidade. Por isso que nós rezávamos no começo, falando sobre esse casto São Padre Pio, que viveu a castidade, que soube ser fiel a Deus em tudo. E quantas vezes nós também somos tentados e criamos desculpas, todo tipo de desculpa, para não querer viver a castidade diante do seu estado de vida. Mas nós somos chamados a viver a vontade de Deus em nossas vidas. Nós somos chamados a dar o nosso sim, a não fazer como o mundo nos coloca, a criar desculpas, a inventar coisas. Não, nós somos chamados realmente a corresponder ao amor de Deus. Então veja que a nossa geração hoje não está tão diferente da geração da época de Jesus. Nós temos tido e vivido uma geração ainda de um coração endurecido, que não importa os argumentos que a igreja nos apresente, mas que muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir o chamado de Deus em nossa vida, onde o Senhor nos chama a uma vida nova, onde o Senhor nos chama a ser sinal de conversão, mas nós criamos desculpas. Mas nós inventamos coisas para não darmos testemunho. Mas Darlan todo mundo faz. Darlan, mas eu vou ser motivo de ser ridicularizado. Mas eu vou ser motivo de ser perseguido. Jesus já vai dizer, quer me seguir, renuncie à sua cruz e me siga. Então nós somos chamados a abraçar a vontade de Deus em nossa vida. A flauta tocou, o canto de lamentação foi entoado, mas e você? Como tem correspondido? Como você tem correspondido a Deus? Não espere o sofrimento para poder você fazer a oração. Não espere a dificuldade para você primeiro poder buscar a Deus. Talvez Deus já tenha tocado a flauta da alegria na tua vida, mas talvez você ainda tenha mantido um coração endurecido. Talvez tenha sido entoado já o canto de lamentação e você não correspondeu. Talvez tenha surgido as dificuldades, as dores na tua vida, e ao invés de cultivar um coração que ama a Deus, talvez você tenha cultivado um coração endurecido. Então hoje nós somos chamados a olhar para o evangelho de hoje, olhar para a nossa vida e pedir a Deus a graça de um coração semelhante ao coração de Jesus. Um coração capaz de amar. Um coração capaz de amar sem desculpas, sem arrudeios, mas simplesmente amar. Nós somos chamados a amar. Essa é a missão do cristão. Em um mundo onde se cultiva o ódio, em um mundo onde cada vez mais a cultura do ódio tem sido disseminada, em um mundo onde cada vez mais nós temos visto essa intolerância, onde a pessoa que pensa diferente de mim é vista como um inimigo,
é vista como alguém que não merece ser respeitada, nós somos chamados a dar esse contra-testemunho do mundo e dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho do amor. Nós somos chamados a ir na contramão do mundo. Enquanto o mundo cultiva ódio, nós precisamos cultivar o amor. Enquanto o mundo cultiva esse discurso de ódio, onde o mundo cultiva a divisão de classes e de raças e de crenças, nós somos chamados a cultivar o respeito, o amor, a tolerância. Nós somos chamados a dar esse verdadeiro testemunho. E como já dizia Santa Madre Teresa de Calcutá, se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame os seus. Comece de lá. Mude o seu mundo. Mude a sua família. A mudança na sociedade acontece quando nós mudamos, primeiro, a nós mesmos e segundo, os nossos, a nossa casa, a nossa família. Então, antes de nós pensarmos lá fora, como eu posso aplicar esse texto de hoje para a minha família, para a minha vida? Como eu posso amar mais os meus, ter mais paciência com os meus? Como eu posso amar mais aqueles que Deus me confiou? Então hoje nós somos chamados a viver esse amor de Deus em nossas vidas e a ser sinal da graça de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa sociedade. Que nós possamos pedir a Deus essa graça de ter um coração semelhante ao coração do Senhor. Que Ele retire esse coração de pedra e nos dê um coração semelhante ao coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos rezar assim juntos a coroa ao Sagrado Coração de Jesus, apresentando diante de Deus as nossas intenções, os nossos pedidos que nós queremos rezar nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje. Eu vou falando a oração aqui mais pausado e você vai repetindo daí junto comigo. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado. Eis que bato, procuro e peço a graça. Nesse momento, apresente diante de Deus a intenção que você quer rezar nessa manhã de hoje. Coloque diante do Senhor o seu pedido de oração, a sua intenção. Aqui de modo particular eu quero rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão. Quero rezar por a Igreja, toda a Igreja, por aqueles que sofrem perseguição, por aqueles que vivem nessas zonas de conflito, tantos cristãos que têm perdido a vida em meio a essas guerras, em meio às perseguições religiosas. Então quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia de cada um deles, sustentando assim na graça. Raquel coloca também pedindo oração pelos enfermos, por aqueles que encontram-se enfermos, assim que Jesus possa restaurar a saúde do corpo e da alma de cada um deles. E rezemos juntos, dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. E rezemos juntos dizendo: ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo concederá. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Coloque diante de Deus, mais uma vez, os seus pedidos de oração, suas intenções. Raquel coloca aqui pelos desesperados e agonizantes desta hora. Vamos rezar por os marginalizados também, por aqueles que padecem em leitos de hospitais, por os nossos irmãos de rua. Pedir também ao Senhor por a restauração das famílias, que o Senhor possa restaurar tantas famílias desestruturadas que precisam da restauração familiar, que o Senhor possa realmente vir em socorro a cada uma delas. E rezemos juntos dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. E rezemos juntos, dizendo assim: ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Coloque mais uma vez diante de Deus as suas intenções, seus pedidos de oração. Marlene Alves coloca aqui: peço pelo dia 22, por a missão que o grupo de oração Filhos de Maria vai estar fazendo, né, pelo Padre Fabrício também, que vai estar na cidade de Água Branca, também na Paraíba, conduzindo também esse momento de louvor. Então queremos pedir por esse momento do próximo dia 22. E queremos rezar aqui também por as almas que padecem no purgatório, principalmente aquelas que são mais esquecidas, que o Senhor possa ter compaixão de cada uma delas. Por aqueles que nos pedem oração, temos recebido muitos pedidos de oração, por meio também das redes sociais aqui, das nossas páginas aqui de São Padre Pio, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Então queremos apresentar cada intenção também que foi colocada também aqui. Raquel Lima coloca também pela paz, nos pedir pela paz mundial, pela paz em nossas famílias. E por cada intenção que você traz no seu coração, queremos colocar e apresentar diante de Deus, pedindo que pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, o milagre de Deus aconteça em nossas vidas.
e rezemos juntos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. E antes de nós rezarmos assim essa última oração, eu quero convidar você a rezar assim junto comigo a oração do Ângelus, colocando nas mãos da Virgem Maria todas essas intenções que nós trazemos, que nós trouxemos nessa manhã de hoje, consagrando assim todo esse dia aos cuidados de Nossa Senhora, para que em tudo nós possamos fazer realmente a vontade do seu Filho Jesus. Rezemos juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa terna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. E rezemos juntos assim essa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa. Ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim vamos chegando ao fim do nosso quarto dia da novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. E aqui quero agradecer a você que rezou junto conosco, por meio das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, por meio da nossa página no Facebook e do nosso Instagram. Muito obrigado. E aqui fica o convite para amanhã nós estarmos no mesmo horário, 5h30 da manhã, estarmos juntos rezando o nosso quinto dia de novena a São Padre Pio de Pietrelcina. Então, vamos concluir assim, pedindo a bênção de Deus. Nós estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos no amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou.
Um santo e abençoado dia. Fiquem na paz e até amanhã com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir.